estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o programa Linhas do Conhecimento. A partir de agora, nós teremos uma série de videoaulas que vão trazer informações sobre diferentes espaços da nossa cidade. Mas antes da gente começar, vocês sabem da importância de fazermos a higienização das mãos, não é? Vocês sabem da importância de respeitarmos as medidas sanitárias neste momento. Então, eu vou fazer a minha higiene aqui com álcool gel e já vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a higienização das mãos aí na casa de vocês também. Aproveitem esse tempo para separar alguns materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. A ideia é ter um caderno, um lápis, uma caneta, uma folha e se você tiver aí à disposição algum recurso tecnológico como um smartphone, um tablet ou computador, pode ficar à vontade também. A ideia é ter algum recurso para que vocês possam anotar informações que vocês acharem importantes ao longo da nossa videoaula. É bem importante esse processo de anotar porque isso funciona como uma memória auxiliar, para que a gente possa consultar isso posteriormente e ampliar o nosso conhecimento. Então, vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar. Selecionaram os materiais? Então, vamos continuar. Como eu falei para vocês, a partir de agora nós teremos uma série de videoaulas que vão abordar as propostas do programa Linhas do Conhecimento. Esse programa que trabalha com práticas de exploração da cidade por meio de propostas lúdicas, de ampliação cultural e de aulas de campo. Provavelmente você já ouviu falar sobre as propostas do programa Linhas do Conhecimento lá na sua escola. Talvez você já tenha até participado de alguma aula de campo conosco. Mas agora, devido às medidas sanitárias, nós estamos trazendo as propostas aqui para as videoaulas, para que possamos continuar ampliando o nosso conhecimento sobre a cidade e trazendo mais informações para vocês. Então, o programa Linhas do Conhecimento ele está embasado nesses 3 pilares aqui, ó: conhecer, amar e cuidar. Então, a ideia é explorar, é conhecer diferentes espaços da cidade, para que a gente possa desenvolver também esse sentimento de pertença, para nos sentirmos responsáveis e pertencentes àquele espaço. Desenvolver e educar o nosso olhar para observar o que tem de belo na nossa cidade. E aí sim, podermos ser protagonistas nesse cuidado pelo espaço da nossa cidade. A ideia é que a gente conheça diferentes espaços e não só pontos turísticos da cidade de Curitiba, mas o programa Linhas do Conhecimento ele trabalha também com aulas de campo locais, para que a gente possa observar o que tem no entorno da nossa escola, o que tem no entorno do nosso bairro e que precisa ser admirado e conhecido.
A proposta é que Curitiba seja uma cidade educadora, que a gente possa ampliar os espaços de ensino e aprendizagem para além da sala de aula, para além dos conteúdos que a gente tem na escola, conhecendo esses diferentes espaços da nossa cidade. Mas e você? Você conhece Curitiba? Você conhece os bairros da cidade, os pontos turísticos? Sabe o que tem aí ao redor da sua casa, da sua escola, no seu bairro? Para isso, eu preparei aqui para vocês um quiz curitibano. Eu vou mostrar uma série de imagens e a ideia é que vocês consigam observar e possam identificar onde fica esse local, qual que é o nome desse monumento, dessa obra de arte que vai aparecer, ou mesmo em qual região da cidade ela está localizada. Vamos lá? Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês a primeira imagem do nosso quiz. A ideia é que vocês, então, observem e anotem. Tentem identificar. Vocês sabem onde está localizado? Próxima imagem do nosso quiz de hoje. Anotem aí, número 2, e tentem identificar onde está localizada aqui essa imagem. Será que você sabe? Agora vamos para a imagem número 3 do nosso quiz. Veja lá, você conhece? Onde será que fica? Uma imagem um pouquinho diferente, não é? Pensa um pouquinho aí. Penúltima imagem do nosso quiz. Deem uma olhadinha e tentem identificar esse espaço. Você conhece? Vamos para a última imagem do nosso quiz. Olha só, esse espaço aqui tem relação com a proposta pedagógica da videoaula de hoje. Será que você conhece? Agora vamos conferir o nosso quiz curitibano. Quantos espaços você conseguiu identificar? Olha lá, imagem número 1, um monumento em concreto, o jacaré, que se encontra na entrada do Parque Barigui. Imagem número 2, aquele recorte que nós colocamos na tela, olha só, na verdade compõe ali o olho, né? O nosso Museu do Olho, o Museu Oscar Niemeyer, que está localizado lá no bairro Centro Cívico. Ele foi inaugurado em 2002 e em 2012 chegou a ser eleito um dos 20 museus mais bonitos do mundo. Agora a imagem número 3. Olha só, nós temos aqui o Vale da Música, que foi inaugurado em 2018.
Trata-se de um palco flutuante para apresentações musicais. Ele está localizado no Lago da Ópera de Arame, que está lá no bairro Abrantes. Imagem número 4. Aqui nós temos o Memorial da Imigração Africana. Esse memorial ele está localizado na Praça Zumbi dos Palmares, no bairro Pinheirinho. E a última imagem do nosso quiz de hoje. Você conseguiu identificar aquela fachada? É a entrada do Parque dos Tropeiros. O parque está localizado no bairro SIC e ele foi criado para homenagear o ciclo das tropas existentes na história do Paraná. E esse espaço tem relação com a nossa videoaula de hoje. Eu vou convidar agora a professora Adriele, que vai apresentar para a gente uma aula sobre o tropeirismo. E aí, leiam comigo, qual vai ser o tema da aula de campo de hoje? Tropeirismo. Nada melhor do que a gente falar de toda essa história num parque, o Parque dos Tropeiros, não é mesmo? Mas sabe, o tropeirismo, ele foi uma atividade econômica de grande importância, não somente para o nosso estado, mas para o nosso país. Iniciou lá em meados do século XVIII, quando a exploração do ouro em Minas Gerais estava no auge. E aí o que acontecia? Os governantes de lá precisavam de animais para transporte de carga e alimentação dos trabalhadores. Sabe por quê? Porque todo este ouro que era explorado em Minas Gerais, ele precisava ser levado até o Porto de Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque esse ouro ele ia ser transportado, sabe para onde? Olha aqui, Portugal. Mas professora, como assim? O ouro explorado no Brasil era levado até Portugal? Sabe por quê? Porque naquela época o Brasil era uma colônia portuguesa. Não tinha ocorrido a independência do país ainda. Bom, continuando aqui. Aí eles precisavam desses animais para transporte de carga e para alimentação. E no Rio Grande do Sul já havia muito desses animais, inclusive uma grande criação de gado. Então, os tropeiros levavam as mulas e os gados do Rio Grande do Sul até as feiras em Sorocaba, São Paulo. E lá, esses animais eram distribuídos aqui para Minas Gerais. A mula era um dos animais mais utilizados por ter grande resistência a peso em grandes distâncias, além dela ter um bom equilíbrio. Sabe por quê? Porque no lombo dela, nas suas costas, digamos assim, era colocado a cangalha, parecido com esse aqui, um artefato de madeira ou de ferro, onde nas laterais eram amarradas as cargas. Então, como o trajeto a ser percorrido por eles era irregular, então ela tinha que equilibrar essa carga. E agora eu te pergunto, você sabe qual é a diferença, por exemplo, entre mula, cavalo e jumento? Bom, será que ela só muda de nome de acordo com a região? Quem vai contar para nós um pouquinho essa diferença é a professora Cida, da Regional Cajuru. Deixa comigo, professora! Vamos tirar todas as dúvidas sobre essas diferenças. Mas, para conversar sobre isso com vocês, escolhemos um lugar muito especial. Onde será? Não poderia ser outro, senão o Jockey Clube do Paraná, aqui no bairro Tarumã. Venham comigo! O cavalo, o jumento e o burro podem até contar com semelhanças em suas aparências, mas são de espécies distintas. Eles possuem certo grau de parentesco no mundo animal, além de terem em comum o fato de serem vertebrados, mamíferos e herbívoros. Porém, geneticamente, são diferentes. Vamos começar pelos cavalos? Esses animais são os equinos, também conhecidos por ecus cavalos. O macho chamamos de cavalo e a fêmea de égua. Eles têm uma pelagem específica, pescoço mais alongado e a cabeça mais definida. São muitas as raças de cavalos encontradas no Brasil. Essa aqui que você está vendo, por exemplo, é a chamada PSI, puro sangue inglês, muito usada em competições esportivas com corridas e hipismo, por sua grande velocidade e resistência. Os jumentos e jumentas são asininos, pertencem à espécie Equus asinus. Esses animais possuem também outras denominações bem populares, como asno e jegue. São menores que os cavalos, com o pescoço mais grosso e curto.
Os pelos formam uma cruz na linha dorsal. Outra característica da espécie é que o jumento é mais peludo e tem várias formas de pelagem, acinzentada, branca e preta, que são mais compridas que as do cavalo ou das mulas. Uma diferença bem visível são as orelhas. Os jumentos possuem a maior entre as 3 espécies. Os burros e as mulas, também conhecidos como bestas, são os muares. Isso mesmo, aqueles comercializados desde a época dos tropeiros, animais fortes e resistentes. Quanto ao porte, eles são mais altos que os jumentos e sua pelagem é mais baixa, como a dos cavalos. São considerados animais híbridos, isto é, não se reproduzem, pois são gerados de 2 espécies diferentes, equinos e asininos. Observe aí, a cruza do jumento com a égua gera o burro ou a mula, e a do cavalo, com a jumenta, gera o bardoto. Como pudemos ver, os asininos e muares são resistentes, dóceis e atuam muito bem como animais de carga, pois percorrem longas distâncias carregando muito peso em suas cangalhas. Ao contrário do senso comum, estas espécies demonstram inteligência por vezes superior à dos cavalos, não se assustam com facilidade e não se colocam em situações de risco, além de serem hábeis e disciplinadas. Os muares podem ser, inclusive, treinados para competições, adquirindo novas utilidades. Quanta informação, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre esses animais que fizeram e ainda fazem parte da nossa história. Bom, voltando à questão do tropeirismo, naquela época, os animais eram criados aqui no Rio Grande do Sul, uma região que também já produzia muito gado. Por esse motivo, foi criado aqui a Estrada Real, ou Estrada de Viamão, que era o trajeto de Rio Grande do Sul até as feiras de Sorocaba. Mas, por volta de 1731, este homem aqui, o Cristóvão Pereira de Abreu, ele refez esse caminho fazendo um desvio. Aí, então, originou-se esse caminho aqui, que em 1733 realizou a primeira viagem de carga com os tropeiros. Esse caminho, que em grande parte era formado por trilhas abertas por índios, ligava a região sul até São Paulo. Essa viagem era longa, por isso eles faziam pontos de paradas, e nesses locais começou então a surgir as primeiras vilas. O caminho era longo, as viagens poderiam demorar meses, principalmente se o tempo tivesse ruim. Analisa comigo, se hoje eu fosse fazer esse trajeto do Rio Grande do Sul até São Paulo de carro, eu demoraria cerca de 14 horas. Se eu fizesse essa mesma viagem de avião, cerca de 2 horas. Quanto tempo você acha que demorou para fazer essa viagem aqui? Bom, há indícios que indicam que a primeira viagem feita pelos tropeiros com as mulas e cargas demorou cerca de 18 meses, contou com cerca de 130 tropeiros e 3.000 animais. Meses e meses fora de casa, percorrendo um longo caminho, os animais e os tropeiros se desgastavam muito durante a viagem. Foi então que começou a surgir as invernadas, que eram os pontos de parada para o gado e também descanso dos tropeiros. Os Campos Gerais e Lapa eram locais que possuíam muita pastagem, além de ficar mais ou menos na metade do trajeto. Portanto, as tropas paravam lá por mais tempo, para que o gado ganhasse mais peso e assim ficasse mais valorizado para ser vendido nas feiras de Sorocaba. A antiga Estrada Real saía aqui, de Viamão, no Rio Grande do Sul, e percorria locais como Lages, Castro, Itararé, rumo a São Paulo. Observem que Curitiba não ficava nesse trajeto, mas recebia muitos tropeiros para a venda de seus produtos. Um dos locais que remetem a esse período está localizado no centro de Curitiba. É o Centro Histórico Largo da Ordem. Inclusive lá há um bebedouro do século XVIII. Quem vai contar para a gente um pouquinho sobre essa história é a professora Ana Paula, da Regional Matriz. Olá,
Estou aqui no Largo da Ordem, que fica no centro da cidade, e você provavelmente já passou por aqui. Vamos conhecer um pouquinho da história deste lugar e sua relação com o tropeirismo. O Largo é o conjunto histórico mais famoso de Curitiba. Ele se chamava Largo Coronel Enéas. É uma homenagem ao Coronel Benedito Enéas de Paula. Ele foi uma figura muito importante do cotidiano curitibano em meados do século XIX. No início do século XX, o Largo Coronel Enéas passou a se chamar Largo da Ordem, em função da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que no século anterior desmoronou e foi totalmente restaurada no século XX. Os jornais da época, lá por 1978, noticiaram as obras na igreja e a preservação de uma das construções mais antigas da cidade, com a manchete "Restaura-se a Ordem", e assim passou a se chamar Largo da Ordem. Em frente à igreja, temos o bebedouro do Largo da Ordem. Ele é uma construção de pedra com uma bacia de ferro no topo, e era aqui que os tropeiros davam de beber para seus cavalos e suas mulas, enquanto eles vendiam e trocavam suas mercadorias na região. Antes da construção do bebedouro, os donos dos comércios locais utilizavam baldes para dar água aos animais. Hoje, o bebedouro é o patrimônio da nossa cidade, e os pássaros são os que mais usufruem desta benfeitoria. Outro monumento que remete ao tropeirismo é o Cavalo Babão. Você sabia que, na verdade, o nome dessa obra é fonte da memória? Cavalo Babão é o apelido popular. O monumento é uma homenagem aos tropeiros que viajavam do interior do Paraná com destino a Curitiba, com seus cavalos e mulas. A cabeça do cavalo é feita de granito e bronze. É uma obra do artista plástico curitibano Ricardo Todi e ela foi inaugurada em 1995. Nos dias de hoje, o Largo da Ordem é bastante frequentado por curitibanos e turistas, que aos domingos prestigiam a Feira do Lago da Ordem, que conta com arte, artesanato, restaurantes e música. O ciclo dos tropeiros terminou no início do século passado com a construção das ferrovias e mais tarde das rodovias, mas nos deixou uma herança cultural incrível. Você sabia que tem bairros aqui de Curitiba que têm os seus nomes originários do período do tropeirismo? Será que você mora em algum desses bairros? Já ouviu falar do bairro Portão? E Fazendinha? Bom, convido agora a professora Denise, da Regional Portão, e a professora Eli Fabiani, da Regional Bairro Novo, para nos contar essa história. Olá! Vamos saber agora um pouco mais sobre a origem do nome do bairro Portão e a sua relação com o tropeirismo. O primeiro nome dado à região onde hoje se situa o bairro Portão foi Colônia Dantas. No entanto, no século XVIII, a região se tornou local de passagem dos tropeiros que vinham dos Campos Gerais. Este ir e vir acabou por gerar conflitos entre lavradores da região e tropeiros que ali passavam, pois as tropas adentravam as áreas de plantação. A fim de resolver o problema, foram instaladas cercas e portões ao redor das plantações, para evitar que os animais em trânsito adentrassem as propriedades. A passagem e o comércio de animais também levou à instalação de um posto de fiscalização na região, que ficou conhecido como Caminho do Portão. Foi tal cenário que deu origem ao nome do bairro. No final do século XIX, a estrada de ferro de Paranaguá foi prolongada até Ponta Grossa, passando pela região onde hoje é o bairro do Portão, sendo instalada ali uma cancela ferroviária. Este foi um grande marco para a região, pois a facilidade no transporte de cargas tornou a região um centro comercial e industrial, principalmente pela fabricação de barricas. Perto da estação ferroviária, localizava-se a Casa Schier, que trabalhava na época com utensílios de selaria, arreios, botinas e sapatos. Ali, os tropeiros faziam a manutenção das tropas e também se abasteciam comprando alguns suprimentos. A loja está ativa até hoje
e seu sótão abriga um pequeno museu. Interessante, não é mesmo? Mas não é somente o bairro Portão que teve seu nome influenciado pelo movimento tropeiro. Vamos saber um pouco mais sobre um outro bairro, o bairro Fazendinha. Olá, tudo bem? Estou aqui no Bosque Fazendinha para contar para vocês um pouquinho da história do bairro Fazendinha. O bairro Fazendinha faz divisa com os bairros Cidade Industrial, Campo Comprido, Santa Quitéria, Portão e Novo Mundo. Existem duas histórias que contam a origem do nome deste bairro. Uma delas envolve a família Clentes, que tinha sua propriedade bem aqui, onde hoje é o Bosque Fazendinha. A família do senhor Francisco Clentes e da sua esposa Berta criaram seus filhos em uma casa em estilo neoclássico, que hoje conhecemos como a Casa Clentes. Eles criavam cavalos e vacas leiteiras em sua propriedade. O senhor Francisco Clentes também instalou uma olaria para a fabricação de tijolos e telhas, que atraiu muita gente para esta região. Algumas pessoas contam que a origem do nome do bairro deve-se ao fato de que o senhor Francisco costumava se referir à sua chácara como fazendinha. No entanto, uma outra versão conta que o nome do bairro Fazendinha originou-se porque antigamente existia uma trilha muito utilizada pelos tropeiros, que unia a estrada de São José dos Pinhais à dos Campos Gerais e facilitava a trajetória do gado e das tropas que desciam para o litoral. Tratava-se do conhecido atalho da Fazendinha. Assim, sempre que os tropeiros queriam se referir à região, tratavam-na como Fazendinha, o que originou posteriormente o nome do bairro. Mas afinal, quem eram os personagens principais dessa história? Quem eram os tropeiros? O tropeiro, condutor da tropa, era um personagem típico da sociedade de antigamente. A formação de uma tropa exigia quantias razoáveis, sendo que a maioria de seus proprietários eram homens de destaque e com boas condições financeiras. Foram donos de tropa aqui no Paraná, Barão de Tibagi e Barão dos Campos Gerais. Os tropeiros utilizavam trajes típicos como esse daqui. Observem só, eles utilizavam botas de cano alto para protegê-los de possíveis animais peçonhentos do chão, espinhos, calça, esse poncho que também servia para protegê-los do frio, lenço e o chapéu para proteger do sol. Os tropeiros também gostavam de usar metáforas em seu linguajar. Observe esse quadro aqui. Eu tenho algumas metáforas usadas por eles e, inclusive, eu as uso no meu dia a dia. É uma herança cultural que foi passada de geração em geração. Você aí de casa já ouviu falar, por exemplo, em amor de mula? Tirar o cavalo da chuva? Será que eu literalmente vou lá e tiro o cavalo da chuva? Claro que não, né? Ela tem um outro significado. Vamos descobrir? Começamos aqui com tirar o cavalo da chuva. O que significa, será que é essa expressão? Vamos descobrir aqui. Abaixando, olha lá, desistir, repensar sobre alguma ação. Continuando, será que você sabe o que significa amor de mula? Você utiliza essa expressão no seu dia a dia? Vamos descobrir aqui o significado. Vamos abaixar, olha só, amor de mula ela tem relação com a interação entre as mulas, que ora estão se cheirando, se conhecendo, e ora estão mordendo, brigando. Ou seja, esse amor de mula é viver um amor de sem muito carinho, sem muito afeto, colocando e continuando. Picar a mula. Já ouviu falar essa expressão? O que significa assim? Ai, vou picar a mula daqui. Olha só, vamos descobrir o significado dessa expressão. Abaixando aqui, significa o quê? Ir mais rápido, ó. Ir embora. Próxima expressão, dar com os burros na água. Como assim? O que significa isso? Vamos descobrir aqui. Abaixando o nosso papel, dar com os burros na água significa se esforçar para conseguir algum feito, porém não obteve sucesso. Foi lá, tentou, chegou na hora,
não conseguiu. E por fim, eu trouxe aqui o significado dessa expressão. A gente vai ler e tentar descobrir a que expressão ele se refere. Então vejam lá, significa não ser bem-sucedido em alguma ação, frustrar-se. Olha só, esse significado se refere à expressão cair do cavalo. Será que essa influência tropeira acaba por aqui? Te digo que não. Podemos também encontrar referências tropeiras na culinária. Que tal a gente ir lá fora e conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Bom, pessoal, os tropeiros tinham uma vida muito dura e variável em todos os sentidos. O fato deles terem que viajar durante meses fazia necessário o uso de soluções simples, rápidas e práticas para tudo, incluindo na comida. A comida dos tropeiros, apesar de ser simples, tinha muita substância devido ao trabalho pesado. O básico era sempre ter arroz, feijão, sal, alho e farinhas. O café da manhã quase sempre era composto por farinha, feijão e o café de acompanhamento. Já na hora do almoço, esse feijão era enriquecido com carne. Essa é a tradição, inclusive, que deu origem ao famoso feijão tropeiro. O chimarrão também fez parte da cultura tropeira. O mate amargo, como também é conhecido, apesar de ter origem dos índios guaranis, se fez presente no dia a dia deles. No Brasil, há festas que trazem o resgate dessa tradição tropeira. Inclusive, aqui em Curitiba, já ocorreram 2 edições da tradicional festa Queima de Alho, festa esta organizada por um neto de tropeiro. Convido agora as professoras Isis e Andressa da Regional Boa Vista para trazer essas informações para a gente. Meus cumprimentos para você que está aí ligado nesta aula de campo. Eu sou a professora Andressa e quem está aqui comigo é a professora Isis. Nós estamos muito felizes em fazer parte desta tropeada. Já aprendemos que a herança deixada pelo tropeirismo se encontra nos diversos aspectos da nossa cultura, seja na culinária, na música, no vestuário, no nosso modo de falar ou em todos os outros elementos que compõem o nosso Paraná. E agora nós vamos pegar carona nessa história dos tropeiros que abriram os caminhos aqui no Paraná e contribuíram para a história e cultura do nosso estado. Quem vai nos ajudar a mostrar um pouquinho mais sobre tudo isso é a professora Isis. Então, professora Isis, conta pra gente o que nós temos aqui. Aqui nós temos um pouquinho do que eram os acampamentos dos tropeiros. Essa caixa aqui são as famosas bruacas. E o que eles carregavam dentro dessas bruacas? Em suas viagens, os tropeiros carregavam tudo dentro das bruacas, inclusive os seus mantimentos, a boia da tropeada. E na parada, eles procuravam locais onde houvessem abundância de pasto e água para os animais. E o que determinava a paragem era a tropa. Isso mesmo, professora Isis, mas o nosso desafio de hoje é resgatar uma famosa e tradicional festa inspirada nas viagens dos tropeiros, conhecida como a Queima do Alho. Tradicionais na região sul, centro-oeste e sudeste do país, esse tipo de encontro ganhou esse nome por causa da maneira que os antigos tropeiros preparavam as suas comidas em seus deslocamentos. Em suas viagens, sempre havia a pergunta de quem iria queimar o alho, e aquele que se dispunha, durante a cavalgada, já ia descascando o alho e o colocava em conserva de gordura animal, para que quando chegasse próximo ao horário do almoço ou do jantar, estivesse tudo preparado. Quando chegava o momento da parada, os tropeiros preparavam um fogão improvisado no chão e começavam a queimar o alho. Na hora que a comitiva sentia o cheiro do alho, era sinal que vinha comida por aí. O cardápio tinha como base o próprio feijão tropeiro, arroz, carnes, tudo preparado em panelas e chapas rústicas. As festas são organizadas com barracas, parecidas com aquelas barraquinhas de feira. Organizadas uma ao lado da outra, cada barraca representa uma região.
As comitivas organizavam os fogões de chão para esquentar a água, para preparar o feijão, a carne, o arroz. E fiquem sabendo que existem várias cidades que preservam essa tradição e se deslocam em comitivas para participar desse delicioso encontro. Algumas dessas cidades se organizam em um circuito com 26 municípios e que se revezam para a celebração deste costume bem ao modo caipira. As festas não possuem fins lucrativos. Os encontros são sempre abertos aos moradores da cidade em que a festa é realizada. Há também um lado social, onde as pessoas levam alimentos não perecíveis para serem doados a entidades beneficentes selecionadas pelos organizadores da festa. Uma das festas mais famosas é a festa do Peão de Barretos. E quando o berrante toca, pode saber que a comida já está pronta e então é só se servir. Por todo o nosso estado, podemos encontrar diversas homenagens e referências aos tropeiros. Afinal de contas, o tropeirismo foi de suma importância para o desenvolvimento do nosso estado. Na cidade da Lapa, nós podemos encontrar um painel que faz homenagem aos tropeiros e foi produzido pelo curitibano Poti Lazarotto. Vamos então aqui montar este painel. Olha só, será que de repente já teve a oportunidade de ver? Ele está localizado lá na entrada da Lapa. Olha só, e faz a homenagem aos tropeiros. Poti Lazarotto também tem outros painéis espalhados pelo nosso estado. Em Curitiba, lá no Largo da Ordem, podemos encontrar um painel que faz homenagem aos tropeiros. Convido agora as professoras Analine e Elizabeth da Regional Boqueirão para nos contar um pouquinho sobre esse curitibano e o painel. Olá! O desenhista, ilustrador, muralista, gravurista e professor Napoleão Potiguara Lazarotto era tão curitibano que até nasceu em 29 de março de 1924. Nesta data, a capital paranaense comemorava 231 anos de fundação. Descendente de italianos, Poti começou a desenhar ainda criança e aos 14 anos já produziu uma tirinha de histórias em quadrinhos para o jornal Diário da Tarde. Uma das paixões do artista, ele chegou até a criar um super-herói chamado Haroldo, o Homem Relâmpago. Ao caminharmos pelas ruas de Curitiba, é possível observar os mais de 40 murais públicos assinados por ele. Em 1945, Poti se formou na Escola Nacional de Belas Artes e em 1946 recebeu bolsa de estudos do governo francês para se aperfeiçoar em Paris. Além das inúmeras mostras no Brasil, o paranaense realizou exposições em Bruxelas e em Londres em 1968 e em Washington em 1969. Localizado aqui no coração do Centro Histórico de Curitiba, em frente ao memorial, está o painel Tropeiro. Assim como grande parte do trabalho do artista, esta obra também tem como base a história e a cultura local. O painel retrata a passagem dos tropeiros e suas tropas de mulas por Curitiba, apresentando conhecidos símbolos e espaços curitibanos como a Fonte do Largo da Ordem, a Igreja da Ordem, o Pinheiro do Paraná. Destaca-se a figura central do tropeiro, que aparenta observar o espectador com os olhos para o futuro e o passado. Em agosto de 2014, algumas de suas obras foram tombadas pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e reconhecidas como Patrimônio Cultural do Paraná. As obras com este reconhecimento são as localizadas em áreas públicas, como os painéis do Palácio Iguaçu e do Teatro Guaíra. Poti Lazarotto morreu em 1998 aos 74 anos, deixando muito da alma curitibana em todos os seus traços. Você sabia que há uma data específica em comemoração aos tropeiros? Quem vai contar essa história pra gente é a professora Adriane, da Regional Pinheirinho. Olá, tudo bem com vocês? Como vimos,
Os tropeiros nos deixaram uma herança histórica, econômica e cultural muito importante. Foram responsáveis pelo desenvolvimento de várias cidades no percurso dos estados pelos quais passaram. Partiram do Rio Grande do Sul em tropas, transportando gado e mercadorias para abastecer outras regiões do país, originando daí o nome tropeiros. Nesses percursos foram escrevendo história, abrindo caminhos, gerando riquezas e tradições culturais, tanto na maneira de vestir, necessária para enfrentar os desafios do tempo, como na culinária e nos saberes que compartilhavam nos lugares e com as pessoas que encontravam. As viagens, verdadeiras aventuras, duravam dias, semanas e meses. Longe de suas famílias, os tropeiros enfrentavam chuva, frio, calor, falta de comida, perdiam animais e se perdiam nas rotas. Foram responsáveis pelo surgimento de vários povoados, movimentaram a economia do país, conectaram cidades e difundiram saberes e a cultura brasileira. Devido a toda a importância histórica, econômica e cultural dos tropeiros, foi instituído o Dia do Tropeiro. No Paraná, em 2004, a Lei número 14.356 instituiu a primeira semana do mês de outubro como sendo a Semana do Tropeiro e o dia 5 de outubro como Dia do Tropeiro. No entanto, em 2019, a Lei número 19.992 fez alterações na lei anterior, instituindo o dia 26 de abril como Dia do Tropeiro e a última semana do mês de abril como a Semana do Tropeiro. O Dia do Tropeiro é comemorado com uma intensa programação festiva que envolve confraternização, missa tropeira, apresentações artísticas relacionadas ao tropeirismo e também tropeadas, que é o barulho provocado pela marcha dos animais. Interessante e merecida homenagem, não é mesmo? Afinal, os tropeiros tiveram grande importância histórica, econômica e cultural para o nosso estado e todo o país. Ah, quanta história, não é mesmo? O movimento tropeirista não foi somente uma alternativa de transporte ou um ciclo econômico-social. Ele está diretamente ligado ao processo civilizatório do Paraná e suas cidades. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula. Para finalizar, quero compartilhar com vocês um poema produzido em 2001 pelos estudantes do Colégio Estadual Doutor Munhoz da Rocha. Os tropeiros. Sabemos que muitas cidades tiveram origem com os tropeiros. Eles já foram personagens de muitos brasileiros. No início do século XVIII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a região sul despertou o interesse dos demais. Nas fazendas que criavam gado para a produção de carne e couro, e também existiam mulas que iam onde estava o ouro. E assim surgiu o tropeiro, que era um trabalhador. Ele transportava o gado para as terras do seu doutor. E então, gostaram da nossa proposta pedagógica sobre o tropeirismo? Vocês viram que ao final a professora Adriele leu pra gente um poema que foi escrito por alguns estudantes de um colégio estadual. A proposta agora de atividade é que vocês também tentem elaborar um poema a partir das anotações que vocês fizeram sobre as informações que nós trouxemos ao longo da nossa videoaula. Então você pode aí usar a sua criatividade, consultar ali as suas anotações, a sua memória auxiliar, né, os registros que você fez para elaborar um poema. Uma outra dica também para sistematizar aí o nosso conhecimento a partir do que a gente viu na videoaula é a elaboração de um acróstico. Você pode escrever na vertical a palavra tropeirismo e aí encaixar ali palavras que tenham relação com o tema da aula e que contemple cada uma das letras da palavra tropeirismo. Então, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima videoaula do programa Linhas do Conhecimento.